17, versículo 18. Nós vamos ler o capítulo todo, como nós lemos semana passada, no capítulo 2. Mas, por enquanto, nós vamos ler apenas o versículo 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Vamos orar mais uma vez. Abaixe a cabeça, rogue ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite, para que Ele possa trazer a mensagem dEle, que você possa entender o que Ele quer de você. Que você consiga entender a mensagem aplicada no seu dia a dia. Como você pode entender essa mensagem no seu dia a dia? Olha, Senhor, silenciosamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus que se revela através da Tua Palavra, nessa noite nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. E rogamos para que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor mostre o que o Senhor requer de nós, que o Senhor nos mostre como entender essa história desses jovens do passado e como que nós podemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Como que nós podemos praticar a fé e o amor a Ti em todos os dias da nossa vida. Senhor, nos mostre, nos ilumine, nos dê compreensão da Tua Palavra e das Tuas verdades. E use o Teu servo para a honra e glória do Teu santo nome somente. Que nós possamos mais uma vez ouvir acerca de Teu Filho Jesus Cristo revelado na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar um hino 303, e é bem interessante que o hino fala, nós acabamos de dizer isso. Eu tenho dito que quando nós cantamos, nós também oramos. Quando nós cantamos, nós estamos dizendo isso a Deus. E o refrão do hino diz: com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Isso é verdade na sua vida? Realmente isso é verdade na sua vida? Até onde você está disposto a ir por causa de Cristo? Até onde você está disposto a ir pelo amor e pela fé em Cristo Jesus? Até quando? Até o que você está disposto a perder por causa de Cristo? Porque servir a Cristo, nós precisamos estar dispostos também a perder algumas coisas. Você está disposto? Até onde você está disposto a perder as coisas por causa de Cristo? Essa é uma das grandes mensagens aqui de Daniel capítulo 3. Na verdade, o livro todo de Daniel fala de alguns jovens que são levados cativos e eles resolvem permanecer firmes no Senhor. Eles resolvem permanecer firmes na fé e no amor que eles tinham em Deus. E eles estão dispostos a perder tudo. Eles estão dispostos realmente a perder até a própria vida por causa de Cristo. Isso acontece várias vezes. E no capítulo 3 de Daniel não é diferente. Nós vamos encontrar os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dispostos a perder a sua própria vida por amor a Deus, pela fé que eles tinham em Deus. E o que eu gostaria que nós começássemos a pensar desde já é: até onde eu estou disposto a ir por amor a Deus? Quanto eu estou disposto a largar mão das minhas coisas, daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto, a ponto de servir ao Senhor? Quanto eu estou disposto a perder? O quanto eu estou disposto a largar a mão para isso? Nós temos aqui uma história bem interessante. Como eu disse semana passada, nós não podemos estudar Daniel como se fossem histórias isoladas, como se um capítulo não tivesse nada a ver com o outro, e nem olhar para o livro de Daniel como se Daniel fosse história para criança. Embora a gente olhe para Daniel, olhe para as histórias, principalmente essa do capítulo 3, os 3 amigos na fornalha de fogo ardente, nós
imaginamos que isso é história para criancinha. Só que a história de Daniel, e é essa inclusive, não é para criancinha. É para criancinha, para o jovem, para o adulto, para todos. E nós temos muito a aprender com esses 3 jovens. Na verdade, esse deveria ser o nosso desejo, que a igreja do Senhor hoje, aqui na igreja de Estoril, fosse repleta de pessoas iguais a esses 3 jovens. Pessoas que estão dispostas realmente a demonstrar o seu amor por Cristo. Vocês sabem que eu geralmente coloco o tema do meu sermão na liturgia. Lá em cima tem um tema, e é sobre isso que eu vou falar hoje. É a fé e o amor firmado no Senhor. 3 jovens foram levados, arrancados dos seus lares. Não foram só os 4, Daniel e os 3 amigos, mas foram outros jovens, outras pessoas foram levadas cativas por castigo da idolatria. Tem que lembrar um pouquinho da história para entender Daniel. O que eles estavam fazendo lá na Babilônia? O povo desobedeceu ao Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor. Então Deus vai trazer um castigo, vai levantar um homem chamado Nabucodonosor, vai arrancar Judá da sua terra, vai levar para a Babilônia, e lá eles vão passar 70 anos. 70 anos longe de casa, sem poder voltar. Dentre aquele grande grupo haviam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vão ter seus nomes trocados, como nós vamos ver aqui na própria história. Os nomes deles já estão trocados. Esses 4 jovens, desde moços, adolescentes mesmo, eles resolvem enfrentar qualquer pessoa por amor a Cristo. Eles resolvem firmemente não se contaminar com as filas e iguarias do rei, e ele prefere agradar a Deus do que agradar aos homens. Essa é uma das grandes dificuldades nossas. Agradar a Deus ao invés de agradar os homens. Porque geralmente a gente quer agradar mais as pessoas do que aos homens, né? As pessoas do que a Deus. A gente tem medo, a gente teme o que as pessoas vão falar da gente. A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Um teste bem simples é quando a gente está num lugar onde a gente percebe que tem uma câmera. E aquela plaquinha, né? Sorria, você está sendo filmado. A primeira reação nossa é se arrumar, não é? Por quê? Alguém vai ver que eu estou feio. Quantas vezes a gente faz coisas para agradar as pessoas e se esquece de que nós não estamos agradando a Deus? Quantas vezes nós fazemos algumas coisas pensando em agradar as pessoas e nem sequer se preocupando com o que Deus pensa e ordena para nós? Daniel e os 3 amigos não queriam saber das pessoas. Eles queriam saber o que Deus achava deles. A primeira história, a segunda história do capítulo 2, nós temos lá Nabucodonosor revelando algumas coisas aqui, no versículo 46 até 49, Nabucodonosor adorando a Deus, ou louvando a Deus, não adorando, mas louvando o Senhor, falando que Deus, o Senhor, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos reis, e nós imaginamos Nabucodonosor agora mudado, transformado. Ele se converteu. Porque olha só, ele está falando bem de Deus. Ele está falando que ele realmente reconhece quem é Deus. Versículo 47, principalmente, capítulo 2, isso o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. A gente poderia imaginar Nabucodonosor aqui um crente, não é? Mas não é. Não é porque as pessoas falam bem de Deus e reconhece quem é Deus, quer dizer que eles são crentes. Saber quem é Deus, reconhecer quem é Deus, não quer dizer que as pessoas realmente se entregaram realmente a Cristo. E Nabucodonosor é o caso. Ele reconhece mesmo quem é Deus, reconhece que Deus está acima dele, mas ainda não se entregou totalmente a ele. Na verdade, nós temos um caso bem curioso aqui no capítulo 2. Ele tem um sonho, ele precisa lembrar desse sonho para entender o capítulo 3. Um capítulo está ligado no outro. Capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho em que ele vê uma grande estátua, uma estátua onde a cabeça é de ouro, o corpo, o tronco e os braços são de ferro, os quadris são de bronze, as pernas são de barro misturado com ferro e as pés também. A cabeça é identificada no capítulo 2 sendo Nabucodonosor.
E é provavelmente por causa disso é que vai acontecer tudo que vai acontecer no capítulo 3. Nabucodonosor tem aquele sonho e Deus revela que aquela cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor tem uma excelente ideia. Já sei, vou fazer uma grande estátua. E daí nós temos aqui a primeira parte desse capítulo 3 que nós vamos ler agora, versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não os adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Por enquanto até aqui. Creio que os irmãos devem ter percebido a grande repetição aqui de algumas coisas. Primeiro, da liderança do povo. Aqui no versículo 2 vai falar do sátrapa, do prefeito, governador, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais. Vai repetir isso depois no versículo 3. Depois vai repetir os instrumentos um por um. E fica até meio maçante, né? Ficar lendo isso toda vez. Por que não fala logo todos os instrumentos de uma vez que estavam sendo tocados? Ou fala toda a liderança, todos os líderes da Babilônia? Por que não? Na verdade, Daniel quer mostrar quão ridículo era aquela festa. Fizeram uma baita de uma festa, fizeram uma inauguração daquela estátua tremenda, chamaram todo mundo, chamaram todos os instrumentistas, fez a excelente banda, a melhor banda que podia ser feita, ele fez, chamou todos, para fazer uma grande festa, para adorar uma imagem. Só para vocês terem uma ideia, essa imagem tinha mais de 30 metros, maior do que um prédio de 10 a 15 andares. Grande, né?
maior do que um prédio de 10 andares. E foi feito numa planície bem aberta, de maneira que quem estivesse bem longe conseguisse ver aquela estátua. Ao mesmo tempo, apesar de ser comprida, bem alta, ela era meio estreita, tinha apenas 3 metros. Imagina como que era essa estátua, né? Não era nem proporcional ao corpo do rei, mas na verdade era só comprida mesmo, para que todo mundo pudesse ver aquela estátua, para que eles pudessem adorar aquela estátua. E toca aqueles instrumentos, faz aquela grande festa, aquela ordenança de que quem não adorasse a estátua seria lançado no lago na fornalha de fogo ardente. E é interessante isso, porque Nabucodonosor era um cara meio nervoso, né? Capítulo 2 fala que quem descobrisse o sonho ia morrer. Aqui, quem não adorasse ia morrer, já sempre uma ameaça. Nabucodonosor, lembrando que naquela época isso era muito comum, mostrar autoridade, sem piedade, para que todos não respeitassem por aquilo que ele era, mas respeitassem por medo, ou obedecessem simplesmente por medo. E era isso que Nabucodonosor queria, não queria que gostassem dele, só gostaria que respeitassem e obedecessem suas ordenanças. E ele vai fazer isso. Agora imagine toda aquela multidão diante da estátua. Judeus estavam lá, e judeus estavam lá por causa da idolatria. Se eles adoravam a outros deuses, principalmente Baal, na sua própria terra, lá em Judá, sem ser ameaçado de morte, sem problema nenhum, agora sendo ameaçado de morte, o que será que eles fariam? Exatamente o que a maioria fez: adorar, com exceção de 3. Nós não sabemos o porquê que Daniel não está mencionado aqui. Pode ser que ele estava a negócios num outro país, representando o rei Nabucodonosor, já que ele era praticamente o braço direito de Nabucodonosor. Nós não sabemos por que Daniel não está aqui. Mas de toda aquela multidão, inclusive judeus, apenas 3. Imagine a cena. Quando a gente está cantando aqui, quando a gente levanta para cantar, para orar, todo mundo senta e fica uma ou 2 pessoas em pé. Já me chamou a atenção? Imagina uma grande multidão e os 3 ficam lá e não sentam, e não se curvam, estão lá o tempo inteiro em pé. Imagina como que eles se destacaram, né? Imagina como que as pessoas automaticamente devem ter olhado para eles e acharam meio estranho. E aqui nós temos a primeira reação daquele povo. Nós temos aqui alguns dedos duros de plantão. Olha, já estavam olhando para os 3 e percebam que eles já estavam de olho neles, porque fala lá, que no versículo 12, versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantasses. Ou seja, parece que eles já estavam de olho. Eles já perceberam que esses homens não adoravam outros deuses, não adoravam outros ídolos de Nabucodonosor, e agora nem a estátua. Pronto, agora a oportunidade que eles têm para entregar aqueles 3, porque afinal de contas agora existe uma ameaça. Os dedos duros, né? Dedos de plantão. Estava lá só observando, peguei eles. A mesma coisa vai acontecer lá com Daniel na Cova dos Leões. A história de Daniel na Cova dos Leões, não é? Tem alguns homens só esperando, fazem artimanha, faz aquele, planeja aqui, planeja colar, para ver eles falhando, para na hora certa pegar eles e tirar da vida deles. Meus irmãos, isso é muito comum, principalmente se nós entendermos que tanto esses homens quanto Nabucodonosor, versículo 13 fala que Nabucodonosor fica irado com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não conseguem compreender por que eles não podem simplesmente se prostrar diante da estátua. Por que eles não podem simplesmente adorar a estátua, já que Nabucodonosor colocou eles sobre líderes da província? Por que não? Por que eles são diferentes? Por que eles têm que ser diferentes? Por que eles têm que agir diferentes? E é por isso que existe o ódio, é por isso que existe a raiva, é por isso que existe a inveja desses homens, porque não existe como a luz e as trevas andarem juntas. É por isso que é natural, como o João vai falar, que o mundo nos odeie.
Ele vai observar as nossas obras, eles vão observar aquilo que nós fazemos e vai ficar pelo menos com raiva. Vai sentir ódio por aquilo que nós fazemos. Por que nós somos diferentes? Por que nós não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem? É claro que para que esse ódio exista, nós precisamos ser diferentes. Percebam que diante de toda aquela multidão, apenas 3 foram diferentes. E uma coisa que nós precisamos nos perguntar, não é? Será que nós temos recebido essa mesma reação? As pessoas têm olhado para nós, pessoas que não temem ao Senhor, têm olhado para nós e visto em nós algo diferente. Realmente as nossas práticas têm sido diferentes daquelas pessoas que não temem ao Senhor? Será que realmente nós temos sido fiéis ao Senhor a ponto das pessoas observarem e ficarem ou com raiva ou se convertem? Essas 2 reações que a Bíblia nos dá. Ou as pessoas vão nos odiar, ou as pessoas vão adorar o Senhor. Essas 2 reações. Não tem meio termo. Se existe meio termo, nós estamos sendo como João vai mostrar lá em Apocalipse. Nós não estamos sendo nem quente, nem frio, mas morno. Não estamos influenciando coisa nenhuma. Não temos sido sal, não temos sido luz. Estamos apenas lá. Será que nós temos sido iguais a esses homens? Esses 3 jovens, eles mostram que de fato eles amavam a Deus. Eles olham a ameaça, aqueles que não adorarem a imagem vão ser lançados na fornalha e eles não temem. Eles não querem saber se eles vão ser lançados na fornalha. O importante é, eu vou servir ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor unicamente ao Senhor. Continua o texto. Versículo 14, falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levanteis. Nabucodonosor sabia quem eles eram, sabiam que eles não adoravam, mas parece que Nabucodonosor quer dar uma segunda chance para esses homens, para esses jovens que estão sendo dedurados aqui. Olha só, versículo 15. Agora, pois, estáis expostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor quer dar uma segunda chance para ele. Vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Vocês têm absoluta certeza? Olha a pergunta final aí, no versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quero ver. Quem é o Deus? A gente tem que lembrar um fato interessante da época. Quando as pessoas eram colonizadas não, eram levadas cativas na sua terra, eles acreditavam muito em deuses territoriais, ou seja, existia aquele Deus daquele lugar, e se eu estava sendo levado para aquela região, é porque o Deus deles era mais forte do que o meu. Então, se eu estou lá, então eu tenho que adorar aquele Deus deles, porque eles são mais fortes, porque eles venceram, então o Deus deles é mais forte. Em outras palavras, Nabucodonosor está falando: olha, o meu Deus é mais forte do que o seu. Será que o seu Deus vai poder me livrar das minhas mãos? Quem é o seu Deus que vai poder me livrar? Vai poder livrar-vos das minhas mãos? Quem é? E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego está no versículo 16 a 17, 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Eu não preciso falar nada para você. Eu não preciso ter um debate aqui teológico para mostrar e comprovar que realmente o Deus que eu sirvo é real e o seu é falso. Eu não preciso ficar argumentando, mesmo porque Nabucodonosor já tinha provas suficientes, até no capítulo anterior, ele já teve provas suficientes quem é Deus dele. Ele não ia ficar gastando tempo lá explicando, porque Nabucodonosor, se ele não creu antes, ele ia crer naquele momento. Então, eu não vou perder tempo respondendo isso para você, não. Eu não vou explicar quem é o meu Deus, eu só vou dizer uma coisa. E o texto que nós já lemos: se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Mas mesmo assim, o meu amor está no Senhor. Não interessa o que vai acontecer depois. Não interessa se eu vou morrer ou se não vou. O importante é que o meu amor está no Senhor. Isso que é o mais importante.
Não importa se eu vou pensar, não importa se eu vou perder amigo, não importa se eu vou perder emprego, não importa o que eu vou perder. O importante é que eu amo a Deus e é Ele que eu vou servir, unicamente a Ele. Vocês lembram o que Jesus Cristo disse lá em Marcos, que nós lemos aqui na liturgia? Aquele que quiser ganhar, salvar a própria vida, deve estar disposto a perdê-la. Ninguém pode ter medo de perder a própria vida por amor a Cristo. Porque se tiver medo de perder a própria vida por amor a Cristo, você não é digno de Cristo. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam quem era o Deus dele. E é por isso que eles não temiam o que ia acontecer depois. Mesmo porque a Bíblia fala que crente não precisa temer a morte. Crente não precisa temer a morte. É verdade que quando a gente olha uma história como essa, a gente já sabe o final. Já sabe o final, né? Que nem filmes de Hollywood, né? Vai dar tudo certo no final. A gente já sabe. Agora, imagine vocês na situação deles. Será que nós estaríamos expostos realmente a perder a nossa própria vida por amor a Cristo? É claro que, se eu estivesse aqui no lugar, a gente poderia dizer, eu sim. Agora, deixa eu contar uma história parecida com essa. Um outro caso bem parecido. Esqueci o nome dele. Policarpo de Esmirna. Diante de uma multidão igualzinha a esses jovens, uma estaca de madeira está posta lá e ao redor vários pedaços de madeira para colocar fogo. E chegam para Policarpo e diz: olha, é o seguinte, ou você nega o seu Deus, ou você vai para fogo. O que você escolhe? O final de Policarpo não foi igual aos dos três amigos. É muito fácil falar, olha, eu prefiro ao Senhor, quando ele sabe que o final vai dar tudo certo. E quando o final não dá tudo certo? Que geralmente é o que acontece. Porque na verdade, Policarpo ele vai preferir ao Senhor. E ele fala assim, eu prefiro morrer pelo Senhor. Eu prefiro ser queimado vivo. E ele vai ser queimado. Assim como o John Hus também vai ser queimado vivo. Vai ser lançado no fogo por amor a Cristo. Porque ele preferia morrer por Cristo do que ser lançado no fogo do inferno. Então ele preferia morrer no fogo físico, morrer aqui, mas estar com Cristo na eternidade. E é exatamente isso que esses jovens mostram. Eles realmente preferiram servir a Cristo. Versículo 19 até o versículo 30, nós temos aqui o outro lado também da história. Nós não podemos excluir o milagre, né? Embora eu creio que aqui nós não precisamos ficar olhando para o milagre. O milagre aconteceu mesmo com um propósito, para cumprir uma profecia lá de Isaías 43, que fala que algumas pessoas passariam pelo fogo e não seriam queimados, e realmente é o que vai acontecer aqui, mas muitas pessoas foram queimadas e não sobreviveram. O importante aqui são essa posição desses jovens, que eles não se curvam diante do que o mundo fala, não se curva diante das tentações do mundo. Versículo 19 em diante vai dizer: então Nabucodonosor se encheu de fúria. De novo, olha a fúria dele. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ligou lá, aumentou lá o gás, coloca mais fogo aí no fogão. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançadas na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. Perceba a repetição: sobremaneira acesa, sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Percebe aí a sobremaneira acesa, sobremaneira acesa? Isso, Daniel, para mostrar que
não escreve dessa maneira para mostrar que realmente estava ligado. Não foi uma imagem, não foi realmente uma ilusão que eles tiveram. Na verdade, Nabucodonosor chama os homens mais fortes para ir para lá, e eles chegam perto e morrem, para mostrar que o fogo era real, não era ilusório. A fornalha realmente estava mais acesa do que normal, para mostrar realmente quem era o Senhor. E é por isso que Deus permite que tudo isso aconteça, para que eles sejam lançados num fogo aceso ainda mais do que normal, para que as pessoas pudessem ver que aqueles homens fortes, aparentemente fortes, fisicamente só fortes, eles morrem com o calor do fogo. Eles não foram lançados lá dentro, só com o calor, de fora, eles são mortos. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Lembra dos sátrapas, prefeitos, governadores, todos aqueles lá que foram chamados para adorar a estátua? Agora eles se ajuntam para ver o que Deus fez com aqueles homens. Agora, meus irmãos, é algo interessante aqui que o texto quer nos ensinar também. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tiveram uma fé em Deus e unicamente em Deus. Uma fé bem diferente do que é pregado e acreditado hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem que tem fé em Deus, tem fé que as coisas vão melhorar, tem fé de que os problemas vão passar, tem fé de que vai ser livrado de todos os problemas e todas as tribulações. Só que não era essa fé que esses jovens tinham. Eles não tinham fé de que nada ia acontecer com eles. Na verdade, as palavras dele mostram exatamente o contrário. Olha, eu tenho fé em Deus, e tenho fé de que Deus é soberano, que Ele pode fazer, mas que Ele também pode fazer o que Ele quiser, e mesmo assim Ele não deixa de ser Deus. Isso sim é ter fé. Ter fé não é acreditar em que tudo vai dar certo. Porque na verdade, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa que o texto nos mostra, que muitas vezes, assim como aconteceu com eles, Deus não nos livra do fogo. Deus não livrou esses homens do fogo. Deus livrou esses homens no fogo, que é bem diferente. Qual é a diferença? Deus não fez com que eles não entrassem, Deus fez eles entrarem lá. Assim como não fez com que os discípulos, quando estavam no barco, era só eles acreditarem que a tempestade ia passar. Não, o que Jesus Cristo queria que aqueles discípulos acreditassem é que mesmo em meio à tempestade, se Deus está com eles, está tudo muito bem. Deus não livrou Jó das tribulações. Jó teve que passar por todas elas. No entanto, a fé de Jó é igualzinha a ele, independente do que eu passe, independente do que eu sofra, eu tenho a plena certeza, a plena confiança em Deus, e Ele vai me fazer passar por tudo isso. Isso sim é ter fé. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo no final. Fé é ter a certeza de que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar comigo lá. Fé é a certeza de que mesmo que eu esteja jogado numa fornalha de fogo acesa, sobremaneira acesa, eu tenho certeza de que Cristo vai estar comigo lá. É ter a certeza absoluta de que, mesmo que a figueira não floresça, a vida não dê o seu fruto, mesmo que nada que eu queira aconteça, eu ainda amo o Senhor. Isso sim é ter fé.
E Abacuque, na verdade, é bem interessante a história de Abacuque. Abacuque vai dizer: Senhor, está vindo um povo ímpio e vai castigar o seu povo, o povo santo. O Senhor vai permitir uma coisa dessa? O Senhor não pode permitir uma coisa dessa. Livra o povo. E Deus vai falar: não. Ele vai ter que passar por isso sim. Ele vai passar isso para que o povo aprenda. E daí Abacuque vai fazer aquela oração, capítulo 3. Olha, pode então, Senhor, faça mesmo a tua obra, porque mesmo que tudo isso aconteça, eu estou firmado no Senhor e é isso que importa para mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, e isso para mim é suficiente. Deus não nos livra dos problemas, muito pelo contrário, os problemas vêm, as situações vêm. O verdadeiro crente, ele tem fé, não de que os problemas não vão acontecer, não de que as tribulações não vão acontecer, mas o verdadeiro crente tem a certeza de que mesmo em meio à tribulação, o Senhor está com ele e ele passa confiante, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que Hebreus vai dizer que esses jovens, a fé desses jovens em Deus, fez com que nem mesmo o fogo pudesse fazer algum efeito na vida deles, e realmente não fez. Para quem já mexeu com o fogão pelo menos uma vez na vida, sabe que se você encostar o braço, tirar o braço perto do fogo aceso, os pelos do braço vai enrolar tudinho, né? Imagine a cabeça no meio de uma fornalha. Ia ficar encolhido, ia acabar com o cabelo, o cheiro. Ou então, para quem já ficou perto de uma churrasqueira acesa, sabe que aquele cheiro fica. Você troca de roupa e no outro você ainda está com aquele cheiro. A sua roupa está com aquele cheiro. Você pode deixar lá uma semana que a roupa ainda está com aquele cheiro, que não sai. Esses jovens passaram por lá, entraram na chama e não aconteceu nada com eles, porque a sua fé e o seu amor estavam firmados em Deus. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que fé e amor não são diferentes uma coisa da outra. Na verdade, eu não consigo ter fé em Deus se não tiver amor em Deus. Eu não consigo amar a Deus se não tiver fé em Deus. Muita gente fala: olha, tenho fé em Deus. Só que a vida da pessoa demonstra que ela não ama de fato a Deus. A vida da pessoa mostra, ou ela mesma fala, que ela não ama realmente a Deus. Ela só tem fé em Deus. Por quê? Fé e amor andam juntas. Fé e amor, elas não devem andar separadas. Ou você tem fé e amor, ou você não tem nada. Olha só o versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Não interessa o que os homens pensam, o que os homens vão falar, o que nós somos forçados a fazer pelo mundo. O meu amor não está no mundo, o meu amor está em Deus, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Meus irmãos, ou nós estamos dispostos a amar a Deus e ir até as últimas consequências, servir ao Senhor, dispostos a perder qualquer coisa por amor a Deus, ou nós não temos fé em Deus e nós nem amamos a Deus. Amor a Deus significa entregar a sua própria vida para servir ao Senhor. Será que a gente faz isso? Será que se aparecesse uma grande perseguição aqui no Brasil, nós seríamos como esses jovens que estavam dispostos a perder a própria vida? Como Jesus Cristo vai dizer também, se alguém quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir. Será que nós estamos dispostos a isso? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas de Deus para agradar pessoas, ou simplesmente para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto? Quantas vezes? E é interessante também, Tiago vai nos mostrar que é bem no meio da provação que nós somos tentados pelo mundo, por Satanás, pelo nosso próprio coração. Nós somos tentados, Tiago vai falar principalmente pelo nosso próprio coração. Na tribulação, nós somos tentados a desobedecer ao Senhor.
é na tribulação. Quando está tudo bem, é muito fácil. Na verdade, esse foi o argumento de Jó para Deus, não foi? É fácil ele servir ao Senhor, está tudo bem para ele. Ok, então, tira isso, tira aquilo outro. E Satanás vai tirando. E daí Jó demonstra a sua fé. Porque ele tinha uma mulher que, ao invés de ser sábia, que edificava a sua casa, era uma mulher que só mais tentava Jó. E surgiram ainda 3 amigos que, ao invés de mais um parque de coisas, e ao invés de ajudá-los a se firmar em Deus, começou a trazer uma teologia fraca e fajuta lá para Jó. E Jó falou assim: não, eu não acredito em nada disso. Na verdade, Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o Senhor. É nisso que eu creio, é nele que eu confio, independente do que ele faça. Deus não nos deu bem, ele também pode nos dar o mal. Bendito seja o Senhor. Versículo 29. Portanto, faço o decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Será que agora Nabucodonosor se converte? Não. Mas uma coisa é verdade. O que acontece aqui é aquilo que Mateus 5 vai dizer. Que a nossa luz deve brilhar, que as nossas boas obras devem trazer glória ao Pai. Assim, brilhe. Lembra do versículo? Assim brilha a vossa... O que é? A gente decorou isso há algum tempo aqui, né? Assim brilhe para glorifiquem vosso Pai. Foi isso que Nabucodonosor estava fazendo aqui. A luz, as obras desses 3 homens fizeram com que Nabucodonosor glorificasse ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, hoje é dia das mães. Eu creio que daria para fazer uma grande aplicação para as mães hoje. Primeira grande aplicação para as mães é a seguinte: vocês querem ser boas mães? Querem ser mães excelentes? De verdade, amem a Deus e creiam em Deus. Que Deus seja o centro da vida de vocês. Não, a melhor maneira de você ser uma boa mãe é você ser uma boa cristã. A melhor maneira de você ser uma boa mãe é você servindo ao Senhor. Sabendo que mesmo no meio da tribulação, Deus, Jesus vai estar conosco. Na verdade, o anjo aqui que está aqui andando com ele, nós sabemos que é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo aparecendo antes de ser encarnado, é o próprio Cristo que estava andando com ele. Nós podemos ter a certeza que mesmo em meio à tribulação, mães aprendam a confiar no Senhor. Sirvam ao Senhor, sejam boas crentes. É o melhor jeito de você ser uma boa mãe. Semana que vem nós temos também o dia do jovem presbiteriano. A melhor maneira, uma aplicação também para os jovens. Jovens, sejam crentes. Amem ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. E creiam em Deus. E coloquem sua fé, depositem sua fé em Cristo Jesus. E unicamente nele. Para ensinar, gostaria de contar. Eu sei que alguns aqui já assistiram o filme. Se não assistiu, assistam. É muito bom. É claro, tem uma coisinha aqui, outra lá, mas esquece isso. É muito bom. Um filme chamado Desafiando Gigantes. É um homem, um treinador de futebol americano. E ele está... Tudo na vida dele começa a dar errado. Até que, em um certo momento, ele começa a perceber que a obrigação dele é amar a Deus acima de todas as coisas e confiar em Deus acima de todas as coisas. E ele começa a fazer um trabalho tremendo na vida daquele time, principalmente trazendo o Evangelho para a vida daquele time. Num certo momento, ele reúne todo o seu time e pergunta: qual que é o nosso propósito aqui? Qual que é o nosso grande objetivo? E daí o time vai falar: ganhar campeonato. E eu falo assim:
Daqui a pouco todo mundo esquece que nós ganhamos o campeonato. Campeonato, uma medalha, um troféu, daqui a pouco ninguém mais lembra de nada disso. Troféu aqui não vale de nada. Qual que é o nosso propósito aqui? Nosso propósito é louvar o Senhor. E a frase dele representa bem aquilo que os jovens falaram aqui no versículo 17 e 18. Se nós vencermos o campeonato, se nós vencermos, nós louvaremos ao Senhor. Se nós perdemos, nós louvaremos ao Senhor. E tudo que nós fazemos, seja no campo, seja na escola, seja em casa, nós devemos fazer tudo para glorificar a Deus na nossa vida. E esse deve ser o nosso objetivo. Independente do que aconteça. Independente do que possa vir. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Que Deus abençoe.